Glória a Deus. Amados, eu quero terminar esta série hoje, esta série que começamos há algumas semanas, cujo título é Preparados para os Últimos Dias. Preparados para os Últimos Dias. E hoje é a quinta mensagem e o título dela é sobre apostasia. Apostasia, uma palavra assim um pouco estranha, mas que todos nós sabemos que a Bíblia fala desta palavra. E vamos ver então o significado dela. Em grego, a palavra apostasia se menciona apostasis, que significa estar longe de. Estar longe de significa afastamento, renúncia. Um apóstata é uma pessoa que se apostatou, isto é, que se afastou, que renunciou a algo, ou que também ficou longe de. Um apóstata pode ser vítima de discriminação, de preconceito, intolerância, difamação, calúnia e até pena de morte, por se ter afastado ou da religião ou da fé. Em alguns países, por exemplo, muçulmanos, ainda acontece muito isso. Por exemplo, na Arábia Saudita, quem se apóstata da fé, quem se afasta da fé muçulmana, eles correm o risco de serem julgados em tribunal e serem condenados à morte. E nós olhamos para uma situação desta e ficamos admirados, mas hoje, quando falamos acerca da igreja evangélica, dos cristãos, da igreja católica, por exemplo, a igreja católica durante séculos tratava mal a alguém que se afastasse de acreditar, chegava a matá-los também em praça pública, pessoas que eram consideradas apóstatas, porque eles não seguiam mais a ideia ou a doutrina da Igreja Católica. Hoje, nos tempos que vivemos, e agora falando da Igreja Evangélica, hoje, até mesmo dentro da Igreja Evangélica, do mundo evangélico, há pessoas que se querem afastar de certas doutrinas e são também considerados apóstatas. São pessoas que sofrem preconceito, sofrem discriminação, difamação. Eu, por exemplo, falo por mim, José Fidalgo, hoje eu sou considerado por muitas pessoas que antigamente se relacionavam comigo, eu sou considerado um apóstata porque eu me afastei dos pensamentos que eles têm, me afastei da visão que eles preconizam, e então só não me matam hoje porque não podem, fica mal. Mas, se for possível, eles podem me atacar e atacam de várias maneiras. Quem diz a mim, diz muitos irmãos que nós conhecemos, que são vítimas de discriminação só porque nós nos afastamos ou porque nós queremos estar longe de algo que nós hoje reconhecemos que aquilo não é evangelho. Então, a apostasia não é sair da igreja, como algumas pessoas pregam. Há pessoas que pregam assim, estamos a viver o tempo da apostasia. E porquê? Tantas pessoas a afastarem-se da igreja, a saírem da minha igreja, ou mudarem de igreja. Apostasia não tem nada a ver com isso. Afastar-se da igreja, ou mudar da igreja, não é essa a apostasia que a Bíblia fala. O que a Bíblia nos adverte, a única apostasia que a Bíblia nos adverte é o afastamento, o estar longe do Evangelho de Jesus Cristo. Quando alguém se afasta do verdadeiro Evangelho, quando alguém fica longe do Evangelho de Jesus Cristo, então a Bíblia alerta-nos que essa pessoa se apostatou da fé. E é disto que nós temos que saber distinguir, porque senão começamos a chamar a todas as pessoas apóstatas e começamos a chamar a todos que se afastam ou mudam da igreja, tipo assim, ele sofre deste problema que a Bíblia fala da apostasia.
Pode ser como pode não ser. Amados, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós podemos encontrar este espírito de apostasia que a Bíblia fala dentro de templos cheios de pessoas. Nós podemos encontrar igrejas com milhares e milhares de pessoas e a maior parte daquelas pessoas serem verdadeiros apóstatas. Porquê? Porque estão afastados do quê? Do Evangelho. Eles acreditam em doutrinas de homens, eles acreditam em doutrinas até de demónios, conforme nós hoje vamos ver, mas estão todos juntos na igreja, reúnem-se todos os domingos e eles louvam a Deus, levantam os braços para o céu, aleluia, glória a Deus, mas o coração deles pode estar bem longe. Conforme está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, disse Deus. Este é que é o problema. Quando nós temos o nosso coração longe do Evangelho, quando nós temos o nosso coração longe da prática do Evangelho, nos tornamos então, aos olhos de Deus, apóstatas. Esse é que é o problema da apostasia, e conforme a Bíblia diz, nos últimos tempos, nós já vamos ver isso pela palavra de Deus, nos últimos tempos nós vamos ver muitas pessoas afastadas do Evangelho, infelizmente. E isso é um sinal dos últimos tempos e é um sinal que nós temos que estar preparados. Como é que nós combatemos para que você e eu não façamos parte do grupo de pessoas que se apostam do Evangelho? Veja aí, por exemplo, na Bíblia, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Este livro de Gálatas, esta carta é fantástica. E o apóstolo Paulo alerta aqui para várias situações. E, infelizmente, nós hoje vamos ver que a apostasia pode e nasce, na maior parte das vezes, a apostasia que a Bíblia fala de estarmos longe do Evangelho. Infelizmente, essa apostasia nasce dentro da própria igreja. Por incrível que pareça. E olha o que Paulo fala aqui, Gálatas 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendes começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Eis aqui a igreja de Gálatas, que começou muito bem, perto do Evangelho, pregando o Evangelho, praticando o Evangelho, mas que com o tempo se afastaram, começaram do Espírito e se afastaram e agora vivem outra vez nas obras da carne, conforme diz aqui. Se nós lermos, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 6, mais um pouco atrás, ele bem no início da carta diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho. Olha que o Paulo diz, outro Evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Anátema. O que é um anátema? É um excomungado. É um reprovado. É alguém que é digno de repreensão. É o significado de anátema. E tem outro significado mais forte. É um maldito. Seja amaldiçoado. E isto é forte o que Paulo está a dizer, porque Paulo está aqui a advertir esta igreja
como infelizmente nós sabemos que por todo o mundo há casos assim semelhantes a este, de pessoas que começaram tão bem, começaram no Espírito. Eu conheço várias igrejas assim, começaram tão bem no Espírito e agora acabaram e andam nas obras da carne. E que Deus livre a nossa igreja de tal coisa. E nós temos que nos vigiar uns aos outros. E por isso é que esta palavra que fala aqui, aquele que se desvia do verdadeiro evangelho e que vá após outro evangelho, essa pessoa se torna um anátema, um reprovado, alguém digno de ser repreendido. Por isso é o que eu quero dizer a vocês uma coisa, é o seguinte: nós temos que ter mais ousadia, porque quando alguém começa a pregar coisas fora do evangelho de Jesus Cristo, essa pessoa tem que ser repreendida. É digna de repreensão. Eu ouço cada coisa às vezes, meus amados. Agora anda aí uma nova que dizem que o diabo não existe. Nunca existiu. E fazem disso uma doutrina e pregam isso em escolas bíblicas e tudo. Eu fico abismado ao ponto que nós chegamos. E daí que esta sempre foi e vai ser sempre a nossa grande luta. Paulo tinha esta luta, Paulo tinha este combate da fé. Paulo combatia o bom combate da fé, morreu até o último segundo a combater o quê? Os falsos apóstolos, os falsos ensinos, o falso evangelho. Porque nós vamos ver que o falso evangelho tem como base doutrinas de demónios. E como é que fica a nossa fé quando nós somos alimentados por coisas falsas? Fica contaminada. Esse é que é o problema. Por isso é que ele está a dizer: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. E esses são dignos de repreensão. Veja aí também 2 Tessalonicenses capítulo 2, uma passagem que nós temos lido ultimamente, mas vamos voltar a ler, que isto é importante para entrar no nosso coração. 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo está a falar e a prever a vinda do anticristo, mas ele diz que o espírito do anticristo já existe. E ele chega a uma altura e diz assim no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Que apostasia é esta? É um espírito que nos leva a afastar do evangelho. Este é o espírito que já opera há muito tempo, mas um dia esse espírito vai ter carne, vai se encarnar no anticristo. Diz aqui: venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. É o homem, esse espírito vai ser homem. O filho da perdição. E agora veja o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo para ser Deus. Hoje há muitas pessoas assim, que se sentam no lugar de Deus, na cadeira de Moisés, querendo para ser Deus, como se ele fosse a voz de Deus aqui no mundo para todos ouvirem. Irmãos, eu vou-vos ensinar uma coisa muito importante. Quando você ouvir falar de um político ou de um pregador, seja quem for, que se ache que ele tem uma chamada especial de Deus e que ele é a voz de Deus para o povo, fuja dessa pessoa a correr. Não acredite em nenhuma palavra dessa pessoa. Porquê? Porque esse é o espírito do anticristo, que se usa de pessoas que se sentam no templo de Deus, querendo para ser Deus, querendo ser a voz de Deus. Irmãos, o pastor Fidalgo não é a voz de Deus para a tua vida. Eu não sou a voz de Deus para a tua vida. Eu sou um irmão. Eu sou um co-irmão contigo, um co-colaborador contigo. Eu sou um amigo que gosto de passar e de ensinar a palavra de Deus para vocês, para nós juntos aprendermos e crescermos em fé e sermos todos edificados na fé, mas eu não sou a voz de Deus para a tua vida. A voz de Deus para a tua vida, para a minha vida, é Jesus Cristo. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Isto tem que ser muito claro.
E então, infelizmente, existem problemas desses. O próprio Jesus falou disso. Veja aí, Mateus 15, versículo 9. Mateus 15, versículo 9. Tantas vezes que Jesus alertou, mas vou ler apenas aqui uma passagem. Mateus 15, 9. Ele até diz no versículo 7, estava a falar com os fariseus, porque os fariseus tinham esse espírito. O espírito da apostasia. Os fariseus desviavam as pessoas do verdadeiro espírito de Deus. Eles eram hipócritas, sepulcros caiados, conforme Jesus os chamou. E o versículo 7, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Agora presta atenção, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Você sabe que infelizmente há pessoas hoje que estão tal e qual assim, começaram bem, começaram no espírito e agora vivem na carne, vivem para satisfazer a carne. Há pessoas até que são, digamos assim, pastores de igrejas só para alimentarem o seu ego. Eles querem aparecer, eles querem alimentar a sua carne, o seu ego. E inventam doutrinas, preceitos de homens que afastam, isto é, criam este espírito de apostasia no coração do povo. Por isso é que o povo muitas vezes diz: eu creio em Deus, eu sou de Jesus, não é? Mas depois o coração dessas pessoas estão longe, bem longe daquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que tristeza! Porquê? Porque as pessoas são enganadas por doutrinas de homens, por doutrinas de demónios. Nós já vamos ver isto em mais pormenor. Porque as pessoas não leem a Bíblia. Nunca vi tanta ignorância acerca das coisas de Deus como nos dias de hoje. Nunca se venderam tantas Bíblias no mundo e nunca a ignorância foi tão grande. Como é que é possível isto? Porque as pessoas, elas andam atrás de doutrinas de homens. Infelizmente. Veja aí o apóstolo Paulo a alertar o Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4. Timóteo era um jovem pregador. E dá para perceber nas cartas que Paulo tinha uma afeição muito grande por este pregador, por Timóteo, ao ponto de lhe escrever 2 cartas. Bem, o homem gostava dele. E ele alertou o Timóteo a várias coisas. Então, é uma das coisas que ele alerta aqui, 1 Timóteo 4, diz assim no versículo 1: mas o Espírito, com letra grande é o Espírito Santo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como é que essa pessoa se aposta da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores, como diz aí. Espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Como é que alguém pode dizer que o diabo não existe e os demónios não existem? É incrível. Quando as Escrituras falam, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. E agora vamos ver quais são as doutrinas, porque Paulo começa aqui a falar algumas. Ele diz aqui o versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, como Paulo dizia a Gálatas, começaram bem no espírito, mas depois cauterizaram a consciência. O que é cauterizar a consciência? Eu tenho aqui um caulozinho, um cravo neste dedo aqui, que está a desaparecer. Ou então, quando eu trabalhava como ladrilhador, as minhas mãos vinham cheias de calos. Porque eu vou fazendo esforço aqui, tanto, que chega a uma altura que depois já nem sinto. O que é uma consciência cauterizada? É a pessoa que já nem sente temor a Deus. Não sente.
está tão habituada à mentira, está tão habituada a andar na carne, está tão habituada a aceitar que ninguém me vê, que mal é que tem mentir, que mal que tem isto, que mal, até que um dia as mentiras dessa pessoa, para elas, se tornam verdade. Ela já não sente aquela voz da consciência como às vezes a gente sente, não é? A gente quando faz alguma asneira, a gente sabe, pus o pé na argola. Aquela consciência fala. Mas há pessoas hoje que metem o pé na argola, ou meter o pé na argola, ou meter o pé noutro sítio qualquer, é igual. Já não sentem. Está cauterizado. Porque habituaram-se à mentira, habituaram-se ao engano e não mudam. É difícil mudar alguém que anda anos e anos e anos a ouvir as mesmas tretas, desculpa a expressão, chega a uma altura que é muito difícil mudar porque está cauterizado. Só um milagre do Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E eu, glória a Deus, eu acredito em milagres. E há pouco tempo, até na minha própria família, vi um milagre acontecer. Glória a Deus. E por isso, meu amado, eu quero dizer a vocês que Deus tem poder para mudar o coração das pessoas. Mas, infelizmente, muitos são enganados. E agora veja aqui o versículo 13, ele começa a descrever algumas doutrinas de demónios. Ele diz assim, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Deus criou o quê? Os manjares e os casamentos para os fiéis. Deus casou, desculpe. Deus criou coisas maravilhosas. O casamento é bom. E comer é bom. Eu gosto de comer, só não gosto de favas, mas gosto de comer. E diz aqui, proibido o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com a ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Tudo é santificado. O dinheiro que a gente recebe é santificado. Quando o dinheiro chega às minhas mãos e às tuas mãos, ele pode vir do sítio mais sujo deste mundo, mas quando chega a nós, ele é santificado por Deus, glória a Deus. A comida é a mesma coisa. Por isso é que Jesus disse, vocês podem pisar serpentes e escorpiões e se comer alguma coisa maligna, em vós não tem mal algum. Isto é, não vamos desafiar agora a Deus, mas se você não sabe de onde é que a comida veio, a comida quando entra na tua boca é santificada por Deus, glória a Deus. Aleluia! Mas o casamento é santificado por Deus. E você diz assim, doutrinas de demónios, sim, agora olha esta. Quando, por exemplo, as igrejas, como a Igreja Católica, dá ênfase ao celibato, à abstinência sexual, isso é doutrina de demónios. O próprio Paulo disse que é melhor casar do que abrasar. Ele diz, se alguém quiser ficar como eu, tudo bem. Mas não é uma imposição. Não podemos pregar isso como uma imposição, uma obrigação. Há pessoas que têm mesmo capacidade para viver sozinho. Glória a Deus por essas pessoas. São livres de escolher. Agora, usando isso como doutrina para impor aos outros, é doutrina de demónio. Toda a doutrina de imposição é doutrina de demónio. Por isso é que os crimes, você pensa, estes séculos todos, os padres, por exemplo, não poderem se casar. Quantos abortos aconteceram por causa de ações dessas? Quantos crimes de pedofilia a Igreja Católica tem as mãos cheias de sangue? Doutrina de demónios. É o que a Bíblia diz. São doutrinas de demónios. Proibir a comida, negação da comida, negação sexual. Se o casal quiser ter um tempo em que durante um período não querem ter relações sexuais por qualquer motivo, porque se querem dedicar a oração à palavra, glória a Deus. Mas mesmo assim, Paulo alerta que não seja por muito tempo.
Sexo, abstinência de sexo. O marido paga à mulher a devida benevolência e a mulher paga ao marido a devida benevolência. Há casais que passam meses e anos sem relações sexuais. E alguns ensinam até essas coisas nas igrejas. Doutrina de demónios. A abstinência de comida é doutrina de demónios também. Se você está-se a abster-se por questões de saúde é uma coisa. De jejum, ou porque você quer se dedicar a alguma situação, é o como você quiser. Agora, impor isso aos outros, não, você não pode impor isso aos outros. E muito menos usar isso como doutrina. Por exemplo, outra doutrina de demónios que anda muito por aí é a negação da divindade de Cristo. Que os testemunhas de Jeová pregam isso. Dizem que Cristo não é Deus. Isso é doutrina de demónios. Pronto, está dito. Isto é simples e rápido, irmãos. Não tenho tempo para perder tempo. Mas os mórmons, os espíritas, até mesmo os judeus que não aceitam a divindade de Cristo, esses que pregam que Cristo é um homem qualquer que veio aí, um profeta, sim senhor, iluminado, mas que ele não é o Filho de Deus, é doutrina de demónios. Porquê? Porque afasta as pessoas do verdadeiro espírito do Evangelho. O Evangelho tem como base Jesus Cristo, glória a Deus. Jesus é a pedra angular. Jesus é o pilar da nossa fé. Ele é a âncora da nossa fé, glória a Deus. Aleluia. Jesus é Deus. E vou pregar isto até morrer. Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Que encarnou para andar aqui conosco por um período de tempo. E hoje deixou-nos o Espírito Santo para nos ajudar aqui nesta terra. Isso é outra coisa, a negação da Trindade. Quando alguém começa a falar mal contra a Trindade de Deus, doutrina de demónio, doutrina falsa, doutrina de homem. Doutrina de homem. Exaltação do homem, isso é outra coisa. Doutrinas da salvação pelas obras. Ou dizer que a salvação só se encontra nesta igreja. Há pessoas para tudo. Eu já ouvi que só nesta igreja é que a gente está salvo. Quem não é desta igreja já está perdido. O poder... tu podes perder a salvação. Doutrina de homens. De demónios. Porque as pessoas ficam atormentadas. Que eu já tinha perco a minha salvação. Eu recentemente ouvi pessoas a falar que nem sabiam que iriam ressuscitar. Alguns têm medo de morrer porque, na verdade, não sabem se estão salvos. Porquê? Porque as doutrinas que se pregam nesses lugares são doutrinas de demónios, doutrinas de homens. Falsas profecias. É conforme Timóteo, veja aí Timóteo 3, 2 Timóteo 3, versículo 5. Ele começa aqui a enumerar que nos últimos tempos vão vir tempos trabalhosos, etc. E depois diz assim, versículo 5, tendo aparência de piedade. É engraçado que essas pessoas que pregam essas doutrinas falsas, a gente olha para eles assim, parece que não fazem mal a uma mosca. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Por exemplo, eu vou ter que entrar nisto porque eu sinceramente, irmãos, eu ando cansado de algumas coisas e eu preciso mesmo, lá está, é conforme há bocado vimos, não é? Quando se fala de quem prega um evangelho falso, seja anátema, seja reprovado, digno de repreensão. É digno de repreensão movimentos apostólicos e proféticos. É digno de repreensão.
Veja aí Apocalipse 21, versículo 14. Apocalipse é um livro que estamos a estudar agora à quarta-feira e havemos chegar a este capítulo e eu irei depois desenvolver isso às quartas-feiras. Mas quando o apóstolo João está a descrever a Nova Jerusalém, cidade celestial, onde todos nós iremos lá entrar, amém? Glória a Deus. Ele chega aqui a uma altura e diz assim, versículo 14, e o muro da cidade, digam todos comigo, tinha 12 fundamentos. E neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quantos apóstolos tinha o Cordeiro? Mas parece que há apóstolos por todo lado. Apóstolos e apóstolas há em todo lado agora. Agora parece que parece o alfobre, parece as alfaces, crescem em todo lado. Mas os apóstolos de Jesus Cristo são só 12. Veja aí Atos capítulo 1. Atos 1. Atos 1, versículo 2, ou versículo 1 e 2, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus já escolheu os apóstolos dele, ele não precisa mais de apóstolos. Ele já escolheu. Veja aí Apocalipse 2, versículo 2. Apocalipse 2, versículo 2. Diz assim: a primeira carta que João escreve para repreender uma igreja diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova, olha o que é que este pastor fez, pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. 2 de Coríntios 11. Eu estou-vos a dar alguns versículos para ver se nós possamos entender isto. Eu não tenho, vocês desculpem todos, eu não tenho mala pata com nenhum apóstolo que ande para aí, alguém que usa o nome de apóstolo atualmente. Não tenho nada contra a pessoa, impessoal. O que eu tenho é contra as doutrinas que são ensinadas em cima desse espírito do chamado movimento apostólico. E é isso que nós temos que combater. E começa logo pelo título, porque apóstolos de Jesus só há 12. Um deles, que era para ser, matou-se, enforcou-se, que foi o Judas, não é? Depois nomearam lá em Atos, vem dizer que nomearam Matias, só que eles foram nomeados porque lançaram sorte, mas Jesus não escolheu esse, porque aquilo foi escolhido por homens. Quem é que Jesus escolheu, na verdade? Foi o Paulo, que lhe apareceu, e Paulo é que é o 12º apóstolo, que substituiu quem? Judas. E quem teve o privilégio de escolher os seus apóstolos foram Jesus. Mas lá em Efésios diz, Deus deu uns para apóstolos, profetas. Claro que deu. Ele deu os seus 12 apóstolos para a igreja. Vamos ouvi-los porque eles já deixaram tudo escrito. Não precisamos mais de nenhuma revelação apostólica, caramba. É isso que a gente tem que entender.
Não precisamos mais desse dom apostólico, porque o dom apostólico Jesus já deu à igreja. Quem? Os seus 12 apóstolos. O movimento profético é a mesma coisa. Mas no Novo Testamento fala lá de apóstolos e de profetas. Claro que fala, porque naquela altura ainda não estava a ser escrito o Novo Testamento. Não havia Novo Testamento, não havia nada. Havia o quê? Havia algumas pessoas que ainda viviam do Velho Testamento. Alguns eram profetas, alguns vinham do Velho Testamento, mas Deus já deu profetas e Deus já deu apóstolos para a sua igreja. Não precisamos de mais profetas nem mais apóstolos. Então, pastor, o que é que a gente precisa? Precisamos de cuidadores, edificadores, precisamos de pastores. Até os evangelistas somos todos nós, irmãos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aleluia! Precisamos de mestres para ensinar o Evangelho, mas não precisamos mais de nenhuma revelação, porque já está tudo revelado, já está tudo cumprido, glória a Deus. Está aqui tudo o que precisamos saber, está aqui neste livro, glória a Deus. Quando alguém começa a dizer, eu tenho uma revelação, e o Senhor me falou esta noite toda, e vocês vão ver, e que Deus vai fazer isto, e este é o ano disto, este é o ano daquilo. Meu amado, esses movimentos só servem, já vamos ver em Colossenses, são movimentos para satisfazer a própria carne. Satisfazer a própria carne. Veja aí 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas atualmente assim, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Você não é nada, apóstolo de Jesus Cristo é falso. Se você estiver a ver este vídeo, já sei que você não vai gostar de ouvir, mas é falso porque os apóstolos de Jesus Cristo já foram escolhidos por Ele. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Veja aí agora Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo 16. Do versículo 16 ao 23. E nós vamos ver porque é que, infelizmente, estas coisas acontecem. Colossenses 2, versículo 16 diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer. Lá está, um dos sinais desses movimentos é o domínio. Eles gostam de dominar. Eles gostam de dizer assim, eu tenho não sei quantos pastores a meu cargo, eu mando neles todos, eu sou o líder desta gente toda, eu sou o pai espiritual desta gente toda. Esse é o perigo destes movimentos. Ninguém vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Isto é outra doutrina falsa, é o culto aos anjos. Há muito por aí também. Eu lembro-me, por exemplo, numa igreja nos Estados Unidos, o pregador diz assim, esta cadeira que está aqui ao meu lado é do meu anjo. E ele para a reunião e diz assim, sim? Diz lá anjo, diz. Assim, e tem a igreja cheia de pessoas, com milhares de pessoas. Bem, isso é que é a apostasia. Se afastam do quê? Do Espírito, do Evangelho. Metendo-se em coisas que não viu. Lá está, olha aqui. Metendo-se em coisas que não viu. Estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Às vezes as pessoas até nem fazem por mal, mas o seu entendimento está na carne. É a sua de balde inchado na sua carnal compreensão. Eu acredito que algumas pessoas não fazem por mal, mas estão tão cheias destas coisas de eu vi isto, Deus falou-me, Deus mostrou-me, Deus não sei quê, e Deus não sei o que mais, e aquilo vai inchando a carne, e assim, e depois até ficam, aleluia,
E tem, e os pelos todos no ar e aquelas coisas todas. Isto é obras da carne, na sua compreensão. Versículo 19. E não ligado à cabeça. Isto é, eles estão ligados a eles, mas não estão ligados a Cristo. Quem é a cabeça? É Cristo. Estão no corpo, mas estão desligados do corpo. Fazem parte do corpo, mas estão desligados da cabeça. Ora, quem é de Cristo, nunca podemos ficar desligados de Cristo, porque senão vamos andar na carne. Quem se desliga de Cristo passa a andar na sua carnal compreensão, o qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, regras, como se vivesseis no mundo. Tais como, não toques, não te podes casar, não proves, tu não podes comer isso, na Páscoa não se pode comer carne, ou não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. E agora veja, versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Há coisas que a gente olha e diz, que grande revelação. Em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Disciplina do corpo. Agora eu lembrei-me de uma. Jesus. Eu nem vou dizer o nome, mas é assim. Orar, por exemplo, orar todos os dias. E fazemos aquilo. Estou dizendo, parece o terço, só que é um nome diferente. E temos ali, e aquilo dá uma aparência de devoção. Eu tenho comunhão com Deus todos os dias. Até há pessoas que se gabam por nunca terem falhado um dia sem orar primeiro ao Senhor. Aleluia. Eu não faço nada sem fazer aqui o meu ritual. E pega naqueles versículos, os mesmos versículos todos os dias. Chega uma altura que a pessoa está a ler aquilo e está a pensar na galinha, está a pensar no almoço, está a pensar nisto e naquilo. Mas tem que se fazer aquilo. Porquê? Porque parece que é uma coisa, é uma aparente sabedoria, é uma aparente devoção voluntária, é uma aparente humildade e disciplina do corpo. E agora o Paulo diz assim, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Oh glória, este rei de Paulo é lixado, fogo. Então eu a pensar que estava aqui a fazer tudo certinho, não falhava um dia. Mas é satisfação da carne. Porquê que é satisfação da carne? Porque nós nos gloriamos com aquilo que fazemos. Nós nos gloriamos, olha, eu faço a oração, olha, eu subo e deixo o monte, eu faço isto, eu faço aquilo. Faz lembrar aquela parábola de Jesus, não é? Entre o publicano e o fariseu. O fariseu diz, eu não sou como aquele. Eu dou os dízimos, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço tudo certinho, não falho nem 1 milímetro. E o outro, coitado, nem olhava lá, Senhor, eu sou um desgraçado, eu só faço asneiras, Senhor, perdoa-me. E diz que esse que diz que só faz asneiras foi justificado. E o outro que se achava o maior, o campeão, não foi justificado. Porque é pela jactância, o seu acho, ele acha-se superior aos outros, ele acha-se que ele tem um título eclesiástico, ele acha que aquele título faz mandar nos outros, para dominar os outros. É tudo para a carne, satisfação da carne. Daí que eu disse há pouco, algumas pessoas que andavam bem, eram pastores, e de repente se autonomearam apóstolos, assim do nada, de um dia para o outro. As suas esposas, que eram pessoas fantásticas, maravilhosas, de repente, agora são bispas, ou são apóstolas, ou são isto aqui, mulheres apóstolas. Então não sei onde é que encontro isto na Bíblia. E as pessoas vão atrás das conversas. E depois o que é que nasce muitas vezes disso? Revelações superiores. E é isso é que me irrita. Eu já nem me irrito os títulos, mas irrita-me, sabe o quê? Irrita-me o ensino falso, mal cheiroso. O ensino que quer dominar, que quer manipular as pessoas, que tem
tem danificado a fé de muitos, irmãos. Há pessoas hoje que estão a bater mal até a nível mental, de pensamento, sabe porquê? Porque construíram muitas ideias em cima de fundações falsas. E isso mata, é veneno, destrói a fé das pessoas. E é contra isso que eu me levanto e vou-me levantar, eu não me vou calar. Não me vou calar. Vou pregar, vou ensinar o que a Bíblia diz. Agora, por último, e aqui sim é o mais importante de tudo, o que é que nós temos que aprender, irmãos? O grande segredo para não sermos enganados, sabe qual é o grande segredo para nós não sermos enganados? É conhecermos a voz do nosso pastor. Quem é o nosso pastor? É o Fidalgo? Não. O teu pastor e o meu pastor chama-se Jesus Cristo. Aleluia! Se nós conhecermos a voz dele, não somos enganados. O problema é que as pessoas não conhecem a voz do bom pastor. As pessoas, quer dizer, alguma parte das pessoas no mundo, infelizmente. Mas a boa notícia está João 10, veja aí, João capítulo 10. O que é que nós temos que fazer nestes últimos tempos de que a apostasia é cada vez maior? O que é que nós devemos fazer para nós nunca sermos enganados por falsas doutrinas, por doutrinas de homens, por doutrinas de demónios? Sabe o que é que nós temos que fazer? Aprender a reconhecer a voz do nosso pastor. Se tu reconheceres a voz dele, nunca vais ser enganado. Olha o que é que Jesus diz, versículo 1, João 10, 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Muitos pregadores usam esta passagem para dizer assim, está a ver, eu sou o pastor, os irmãos são as ovelhas, e vocês têm que me seguir, vocês são ovelhas deste pasto. Não, nada disso, isso está incorreto. Jesus não está a falar disso, porque se você fala assim, você é ladrão e salteador. Sabe porquê? Porque o único pastor das ovelhas é Jesus Cristo. Alguém que quiser usurpar o lugar deste pastor é ladrão e salteador. É falso. É ladrão e salteador, foi o que Jesus disse. Porque olha o que aqui diz aqui a seguir no versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia, como muitos de nós muitas vezes não entendemos. E ele volta a explicar, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Deixa só fazer aqui uma parte. Às vezes a gente diz assim, e com razão, que este versículo 10 refere-se ao diabo. Sim, o diabo faz isto. Mas este versículo está a falar dos salteadores e ladrões. Aqueles que se passam como pastores e querem se sentar na cadeira de Moisés e querem parecer ser Deus. Esses são ladrões, salteadores. E conforme Jesus diz que eles só vêm para roubar, matar e destruir. Um pastor que pregue doutrinas falsas causa este dano na vida do cristão. Faz com que o cristão seja roubado, destruído e que não tenha abundância. É triste, mas é verdade. Isto é a ação do ladrão. Isto é a ação do salteador, conforme Jesus está aqui a falar. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário
e o que não é pastor de quem não são as ovelhas. Está a ver? As ovelhas não são nossas. Quando alguém acha-se assim, este é, irmã fulana tal, tu és aqui do meu aprisco. Você não sabe o que é que está a dizer. Versículo 13, ora o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Porque ele está-se a referir às de Israel e depois a nós, os gentios. Também que convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor com letra grande, que não está-se a referir a um outro pastor qualquer. É o pastor, é ele mesmo, está-se a referir a ele mesmo, a Jesus. Aleluia! E agora no versículo 24 diz, rodearam depois os judeus e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos-lo abertamente. E respondeu-lhe Jesus, já lhe tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Amém. As ovelhas de Cristo ouvem a Cristo e não ouvem mais ninguém. Eu hoje dou graças a Deus. Dou graças a Deus porque nós podemos andar um período sem, parece que não estamos a dar ouvidos ao bom pastor que é Jesus. Mas Jesus nunca nos perde de vista porque Ele nos vai buscar. Mesmo que a gente ande um pouco desviado e um pouco perdido, Ele vai lá buscar-nos e resgatar-nos, glória a Deus. Porque Ele promete que aqueles que são meus, ninguém as arrebatará da minha mão. Eu tenho visto situações diferentes assim, de pessoas que começaram bem, se perderam e voltaram-se a encontrar. Porquê? Porque elas nunca Jesus os perdeu de vista, glória a Deus. Nunca o Senhor os perdeu de vista. Às vezes a gente pensa que Ele perde-nos de vista, mas Ele não nos perde de vista. Hoje eu quero ter uma palavra muito especial para os nossos irmãos que hoje estão a passar e estão a viver momentos difíceis de uma transição. Eu sou uma pessoa que tenho sofrido transições, onde eu, no início da minha caminhada com Jesus, eu aprendi um evangelho simples e puro. E dou graças a Deus por esse tempo, porque se não fosse esse tempo eu hoje estaria completamente perdido. E por causa desse tempo, desses primeiros anos que eu ouvia o evangelho puro e simples, fez com que me abrisse os olhos nos tempos negros em que o evangelho puro e simples já não é mais pregado. E ao abrir os olhos, fez com que eu tomasse decisões. E Jesus me levou a tomar decisões muito difíceis. E quando eu tomei uma decisão de me afastar, lá está, eu sou um apóstata. Eu posso dizer, eu sou um apóstata. De quê? Eu me apostatei das doutrinas de homens e das doutrinas dos demónios. E eu me cheguei à doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu ouço a voz do meu pastor. E a voz do meu pastor é Jesus Cristo. Eu não tenho mais nenhum apóstolo na minha vida. Nem quero. Não tenho nenhum pai espiritual sobre a minha vida. Não tenho nenhum pastor sobre a minha vida. Eu não tenho problema nenhum em obedecer a pessoas. Eu sempre obedeci a pessoas, sempre obedeci a patrões. Em todo lugar onde na minha vida eu passei, eu sempre fui fiel, íntegro e obediente a quem eu servi. Sempre. E Deus é a minha testemunha disso. Não só Deus, como a minha família, os meus filhos são testemunha disso. A minha esposa é testemunha disso. Mas sabe, há uma coisa que eu decidi há uns anos para cá. Pastores sobre a minha vida, não há mais nenhum, a não ser Jesus Cristo.
E mesmo que eu não fosse o responsável pela igreja Lighthouse, mesmo que a igreja Lighthouse fosse, por exemplo, o Samuel o responsável da igreja, eu não tinha nenhum problema estar aqui com o Samuel e ele ser o líder da igreja e eu estar aqui como irmão, desde que ele continuasse a pregar as palavras do Senhor Jesus Cristo, eu não tinha problema nenhum. Porquê? Porque eu não tenho Samuel como o meu pastor, mas é Jesus o meu pastor. Jesus é que é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. E as palavras de Jesus quais são? O Evangelho. É o Evangelho. Daí que, meus amados, nós precisamos mesmo de gastar tempo a ler, em oração, pedir ao Espírito Santo, mostra-me o que é que estas palavras nos querem dizer. E eu estou sempre a dizer isto que é tão simples, irmãos. O que mudou a minha vida toda, sabe o que foi? Foi assim, eu decidi ler a Bíblia outra vez, como se fosse pela primeira vez. Mas eu decidi assim, eu vou ler devagar, pausadamente, vou estar atento aos significados das palavras, à pontuação, e confiar que o Espírito Santo me vai mostrar. Você diz assim, mas você não ouve outros pastores? Claro que ouço. Há pastores que me inspiram, que me fazem abrir ainda mais o meu entendimento. Mas abre-me o entendimento daquilo que já estou a ver e que o Espírito Santo já me estava a mostrar. E então o entendimento me abre ainda mais. E eu fico, uau, glória a Deus, é isso mesmo, olha o que Jesus diz. E nós vamos conhecendo esta voz, a voz do nosso pastor, que é Jesus. E quando nós começamos a estar firmes nesta voz, neste Evangelho, venha quem vier, com doutrina de demónio, com doutrina de seja o que for. Não é? Como no início eu disse, andam para aí a dizer que o diabo já não existe. Venha o que vier, aquilo já não me faz problema nenhum, moça nenhuma. Porquê? Porque eu sei o que é que a voz do meu pastor me fala. Glória a Deus. E a ele eu sigo. Amém? Não sei tudo. Estou longe de saber tudo, mas muito longe mesmo. Mas aquilo que eu tenho aprendido com Jesus é tão fantástico, irmãos. É tão fantástico. Daí que eu tenho esta necessidade, que quando eu estou a ensinar para vocês, amados, eu tento vos dar montes de versículos bíblicos, passagens da Bíblia. E você já reparou que a gente não lê só um versículo, estamos a ler textos inteiros para nós entendermos o contexto das coisas? Porque nós temos que entender o contexto. Porque as pessoas depois pegam em algumas vírgulas e fazem pastéis de bacalhau e fazem daquilo revelações onde não existem. Tudo para satisfazer a carne da pessoa. Que Deus nos livre disso tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós todos. E que nós possamos saber discernir. Posso ouvir um amém? No final desta série toda terminamos com a apostasia, a estarmos preparados para os últimos dias. E eu creio de todo o meu coração que provavelmente estamos mesmo a viver os últimos dias. Porque tudo isto que a gente tem vindo a falar já acontece. Mas você pensa, agora? Não, olha, eles escreveram tudo o que está aqui. Já naquela altura eles tinham estes problemas. Porque o espírito do anticristo e o espírito da apostasia já existe desde sempre. Que sejamos apóstatas, sim, das falsas doutrinas. Sim. E que sejamos cada vez mais ligados à cabeça, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Vocês estão aí em casa também, fechem os vossos olhos, fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero agradecer de todo o meu coração pelo ensino do Evangelho, da Tua Palavra. Senhor, nós não queremos de maneira nenhuma aqui ofender ninguém. O meu propósito do meu coração não é atacar ninguém, Senhor, mas eu preciso de expor e repreender o falso Evangelho, conforme Tu dizes aqui. Que aquele que fala outro evangelho precisa ser reprovado e é digno de repreensão. E, Senhor, nós te pedimos que Tu nos livres do falso evangelho, do falso ensino. Livra-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender o que é certo para que a nossa fé seja edificada por princípios corretos em o nome de Jesus.
Senhor, tem misericórdia de nós e tem também misericórdia desses amados irmãos, Senhor, que provavelmente muitos deles, Senhor, fazem porque não sabem melhor. Provavelmente foram assim treinados, provavelmente foram assim ensinados e eles fazem aquilo acreditando que estão a fazer o seu melhor. E nós te pedimos, Senhor, mostra a eles, revela-vos, Senhor. Mostra a eles o teu Evangelho, Senhor, para que não haja, para que cada vez mais e mais, Senhor, eles possam ter uma oportunidade de acertarem-se contigo também, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo.